Olá pessoal, nossa aula hoje vamos focar em grande parte os gráficos. Funções custos, receita, lucro. Observe essa forma que nós fizemos do custo. Começa do zero, vai até esse ponto aqui. Se começa do zero, a ideia é de que estamos no longo prazo, onde todos os insumos são variáveis. Então observa aqui, ó, você pode olhar, ó, no começo da produção, os custos têm uma leve inclinação, uma observação de que está crescendo bastante, depois ela vai suavizando, depois começa a subir. Qual que é a interpretação disso? A empresa, quando ela começa a produzir, ela tem custos mais altos para aumentar a sua produção. A partir de um certo ponto, há um ganho de escala, onde fica mais fácil produzir mais. A partir de uma outra faixa de produção, já se torna ficar difícil demais. Como se você estudasse. Quando você começa a aprender um assunto, você tem uma dificuldade inicial, então tem custos maiores para você aprender, demora um pouco mais. Depois de um certo momento de tempo estudando, você começa a compreender e fica mais fácil, então você vai bem estudando bem. Depois passa a ter uma outra fase mais difícil, onde fica mais difícil conhecer mais, estudar mais, assuntos mais fortes. Então uma empresa também começa a produzir, depois ela produzindo mais, chega uma hora que esgota a capacidade produtiva dela, então ela começa a ter, por várias razões, custos sempre mais crescentes em relação a mais produção. Essa daí tem um formato normal que é assim, é geral. Cada empresa tem uma estrutura de custo diferente da outra. Então aqui é mais um formato teórico, tentando abrigar todos os casos, do que uma coisa específica, verdadeira, que a gente deve tomar como sempre assim. Muito bem. Aí nós temos aqui a receita. Receita é faturamento. Quanto que uma empresa fatura? Receita bruta. Uma empresa é definida como microempresa. Se tiver uma receita bruta de até 360 mil anual, 360 mil reais, então a receita bruta. Depois 3 milhões e 600, é uma EPP, empresa de pequeno porte, acima disso já é uma empresa média. Então definido por receita bruta. Quando se fala receita bruta, está dizendo o quê? O faturamento bruto, tudo que vendeu. Então o faturamento bruto é preço vezes quantidade. De maneira que, na hipótese da gente colocar o preço constante, aí eu boto a barrinha aqui em cima para representar constante, toda vez que a produção aumentar, ela vai aumentando numa relação fixa, ela vai aumentando sempre da quantidade que vender. Imagina se o preço de um produto for 3, a sua receita vai ser 0 se nada vender, será 3 se vender 1, será 6 se vender 2, e por aí vai aumentando sempre de 3, será 9 se vender 3, então uma reta. Esse ângulozinho aqui é até chamado de preço. Portanto, a receita total é uma reta quando o preço do produto for dado, for constante. A empresa não altera o seu nível de preço. Agora, é possível que o empresário tenha uma receita que vá depender do preço. O preço vai se alterar. E aí a gente constrói uma receita com um formato como esse aqui. O que significa dizer isso? Pega, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto vamos chamar de Q de B e observar que ele dá a mesma receita que esse ponto Q de A. Por que isso? Porque o empresário chega a um certo nível de vendas em que para vender mais ele vai ter que aceitar preços menores. É a situação de que a demanda já está praticamente saturada, não quero comprar mais. Tem que baixar preço, fazer promoção, para poder vender mais. É possível que essa queda de preço diminua a receita. Você naturalmente já estudou elasticidade de preço. Então, há faixas em que se você baixar preço, a sua receita cai.
há faixas em que se você baixar preço, a sua receita sobe. Então, nesse trecho aqui, ó, você está baixando preço e a sua receita está caindo. Então, aqui você está no trecho em que sua demanda é inelástica. Mas a ideia nossa é só formar, aqui nós estamos apenas querendo explorar o lucro. Então, vamos dizer que a receita tem apenas esse formato aqui, ó. Chega um ponto de receita máxima, a partir do qual ela vai diminuindo, porque fica difícil vender mais sem que a gente esteja obrigado a baixar bastante o preço. É a ideia de a saturação do mercado em relação ao produto. Você só vai comprar mais. Como é que você compra mais alface? Mais daquela quantidade que você quer, só baixando bastante o preço dela. Vários produtos você chega o meu nível que eu quero de consumo, o empresário vai ter que baixar muito o preço dele para poder comprar mais. Então seria mais ou menos a interpretação de que a receita cai porque o preço tem que cair bastante. Muito bem. Aí você observa, claro que uma empresa não vai querer vender, por exemplo, nesse nível de QB. Por quê? No ponto QA, ele dá o mesmo faturamento. Olha só, um faturamento produzindo menos, vis-a-vis um faturamento que produz mais. Então, quer dizer, eu posso ter o mesmo nível de faturamento vendendo menos. Para que eu vou ter mais? Vender mais significa ter o quê? Um custo maior de produção. Você sabe que produzir mais envolve mais custos, em geral. Em geral, quase sempre, né? Produzir mais vai ter mais custos. Então, por que eu vou querer vender mais para ganhar a mesma coisa do que se eu estivesse vendendo menos? Então, naturalmente, as empresas não trabalham além dessa fronteira aqui, ó. Naturalmente. É possível que o empresário tenha outras preferências, além do fator lucro. É possível que o empresário tenha outros interesses. Eu quero produzir mais porque eu quero me consolidar no mercado, porque quando você produz mais você é maior, se você é maior já está atendendo bastante o mercado, pode ser uma estratégia de empresa a longo prazo, mas do ponto de vista do dinheiro em si, não é interessante, do lucro. Estrategicamente, eu quero ser político, quero ser presidente da república, eu vou querer vender mais, porque aí as pessoas vão estar satisfeitas comigo, eu sou um cara que produz para pessoas, estou empregando mais gente. O lado social de uma empresa está empregando. Você, se for empresário, sabe disso. Satisfação que você tem lá dentro do seu coração de ver que está podendo permitir salários para os seus empregados, estarem razoavelmente satisfeitos. Sempre ele vai querer um pouquinho mais. Você sabe, permite que as famílias, né? Salário é uma coisa importante. Salário é um elemento social. O trabalhador tem sua família. Então é bacana a gente poder fazer trabalho e poder ajudar os outros, né? Então o empresário pode ter essa preferência, correto? São outras considerações, além da visão, foco que nós queremos dar sobre o lucro, correto? Muito bem. Então, dessas duas formas de receita, a gente está querendo observar como é que fica a situação do lucro. Então, observa, se a receita for com preço constante, a gente vai colocar nesse mesmo gráfico esta reta, praticamente aqui é a receita total, de maneira que a gente pode observar aonde está o lucro, aonde que está o prejuízo. Claramente você observa que o lucro está nessa faixa de produção, entre QA e QB. Isso aqui são tudo números, né? Imagina que você não está enrolado com essa forma que a gente está elaborando aqui, ó. São números, que há né, 100 unidades, 200 unidades. Esses pontos aqui são pontos, é a área de quê? De prejuízo. Por que é a área de prejuízo? Porque nesse nível de produção, se você observar o valor correspondente dos custos, é maior do que o valor correspondente do faturamento. Aqui, nesse nível de produção, o custo, ó, é dado por esse valor, aqui tem um valor, que é maior do que o associado ao nível de faturamento. Então, essa aqui é a área de prejuízo. Esse ponto aqui é o ponto em que o lucro é zero. O valor da produção é igual ao valor do custo. E a mesma coisa no ponto QB. Nessa área entre QA e QB, a receita ou faturamento, ele é maior que o custo. Então, aqui é a área de lucro.
partir desse ponto, volta a ter o prejuízo. De maneira que, para o administrador, para o empresário, dono de uma empresa, se ele tivesse um gráfico, tudo que ele queria ter na vida é que pudesse fazer os gráficos da situação dele, que era só olhar o gráfico, né? Infelizmente, na prática não é assim. Mas nesse caso, se fosse, ele ia dizer, minha empresa vai produzir nessa faixa de produção. Aqui eu tenho lucro. Tudo que eu quero é expandir minha produção e vendas para sair dessa faixazinha aqui e minha empresa vai ter esse tamanho. Porque o tamanho de uma empresa é o tamanho do que ela pode produzir. Ninguém vai ter uma empresa do tamanho de um gigante para produzir um pouquinho. Ninguém vai comprar um caminhão Scania para andar sozinho com ele. Tá certo? Ninguém vai comprar um Fusquinha para andar com uma família de 20 pessoas. Então a ideia é ter tamanho de uma fábrica de acordo com o tamanho da produção que ela pensa realizar. Então seria nesse ponto aqui, correto? Isso se a receita for o quê? Uma reta. Agora, e se a receita for dessa fórmula aqui, ó? Então eu vou desenhar de novo a mesma estrutura de custos, ou parecida, e aqui fica o gráfico da receita. Nesse caso, praticamente é a mesma coisa, o método de análise é o mesmo, onde a receita, que é essa expressão aqui, for superior ao custo, que é esta curva aqui, eu tenho lucro. Não é isso? O lucro representa tudo que você faturou, deduzido de tudo que foi pago para a produção. Então, o lucro é a diferença de receita, faturamento bruto, deduzido dos custos associados às vendas. Custo, despesa, né? Só o custo da contabilidade sabe a diferença de custo para despesa. Despesas gerais, despesas operacionais, despesas não operacionais, né? E por aí vai. Aí temos aqui, ó, essa aqui é a parte de lucro. Por quê? Nesse nível de produção QA, QB, a empresa QA, QB tem lucro. A partir dele é prejuízo. Ó. Imagina esse nível de produção. A empresa produzindo isso tem apenas esse faturamento. Olha o custo associado a ela, ó, bem mais elevado. Da mesma forma, nós estamos entendendo o custo, a receita e o lucro. Olha para cá. Rapidamente, para a gente terminar esse bloco. Aqui está o gráfico. Isso aqui é o gráfico. Agora eu vou botar aqui, ó, do lucro. Tanto quantidade, aqui o lucro. Isso aqui é o lucro. Esse aqui seria o nosso QA. Tanto da primeira situação de uma reta, como a receita dessa forma aqui. E aqui seria o QB. Esses pontos aqui, ó, seriam de prejuízo. A empresa que produz pouco, dada uma estrutura de custo elevada, passa a ter prejuízo. É preciso vender para chegar a lucro, né? Consegui chegar aqui. É preciso estar nesse nível de produção. Produzir mais do que isso, a gente vai ter mais custo do que receita. Então a empresa, esse que é o tamanho dela. Obviamente, no gráfico, você descobre qual é o lucro máximo dela. Se eu quero o maior lucro possível da minha atividade, se o empresário tivesse esse gráfico, ele ia apontar, ó, PIM. Se eu produzir esta quantidade, vou chamar até de QM. Esta quantidade me dá o quê? O lucro máximo. Qual é o valor do lucro máximo? Se eu tivesse um gráfico de valores, aí observar que valor está associado aqui, qualquer número, né? De 0, tem um número aqui, sei lá, vamos botar o número 52. Vou botar o número da minha idade, 28. Então, se o lucro máximo for nessa quantidade, esse é o valor do lucro máximo. A pergunta que se faz é: as empresas querem produzir no lucro máximo? E pronto, vai haver uma discussão, né, que não vai ter fim, se querem ou não querem lucro máximo. É possível que você ache que querem lucro máximo. Eu vou dizer o seguinte, ó, vamos separar empresas. Vou te fazer essa pergunta de novo, qualificando um pouco mais. Vou te dizer assim: existem empresas grandes e empresas pequenas. As grandes são bem grandes e as pequenas são bem pequenas.
Você acha que qual dessas duas, vou dizer que uma sim, a outra não, qual dessas duas vão trabalhar visando o lucro máximo? A pequena, que é muito pequenininha, ou a grande, que é muito grande? Aí você vai pensar, quase uma boa parte vai ser as grandes, porque as grandes são poderosas, vão querer o lucro máximo. Aí eu vou dizer para você, errou, não é a grande empresa. Por quê? Eu vou te dar uma ideia. Quando a farinha é pouca, o primeiro pirão é nosso, não é isso? Se a gente estiver no nível, se o ar que a gente respira fosse escasso, tudo que a gente ia querer é o quê? Ficar respirando, né? Ia ficar olhando, que ar maravilhoso. Você repara que o ar é maravilhoso? Você acorda e fala, que ar maravilhoso. Às vezes sim, né? Mas normalmente se dá conta. Tudo que a gente tem já resolvido na nossa vida, a gente tende a não dar tanta importância. A empresa grande, poderosa, o lucro ela já tem dinheiro, filho. Ela pode ter outras aspirações. Uma grande empresa tem outras aspirações, está com a cabeça voltada para negócios, expandir no mundo, quer a política, quer o poder, quer uma opção de coisa. Que o lucro às vezes é um alvo que você, para alcançar, vai ter que abrir mão de outras coisas. A ideia é mais abstrata. No nível de sobrevivência, uma empresa quer lucro. No nível de sobrevivência, tudo que você, no seu nível pessoal de sobrevivência, tudo que você quer ter é salário, ter renda. Agora, quando você já tiver bem de dinheiro, você pensar em outras prioridades. Você terá outras prioridades. Não, eu quero aprender. Não, eu quero viajar. Não, tudo que você ganha pouco, o seu salário é baixo. Você quer assim, vou procurar uma empresa que me dê um salário maior. Está certíssimo. Agora, se você ganha muito, vou trocar de empresa por uma empresa que me dê assim mais acesso a conhecer mais, que me dê tempo para cuidar dos meus filhos, fazer atividade física. Na Inglaterra foi feita uma pesquisa mais ou menos assim. Perguntaram aos estudantes de uma grande universidade da Inglaterra, perguntaram, o que você quer mais de uma empresa, do seu trabalho? A resposta principal, maior incidência, que me permita aprender mais. Segundo lugar, que me permita ter horas para eu escolher a minha vida, ter horas para eu poder... Terceiro lugar, salário. Certamente nos países subdesenvolvidos deve ser o contrário. Qual que você quer na empresa? Que me dê um bom salário. Então, assim, empresas grandes já resolveram a sua lucratividade. Empresas grandes são exercidas nem pelo dono da empresa. Empresas grandes, os executivos são contratados. E ele não tem interesse em lucro, aquele lucro maior, ele tem interesse em fazer a firma crescer, expandir, aparecer nas revistas de negócios como grande empresário, o empresário que expandiu, dobrou a produção, volume de vendas. As grandes empresas são conhecidas pelo market share que ela alcança, pelo nível de mercado a partilha de mercado que ela tem para si. Então, eu diria que as grandes empresas não estão buscando o lucro máximo. Ela tem outros objetivos associados ao lucro. E as pequenas, naturalmente, pela sua própria condição de ser pequena, ter que sobreviver, elas vão fazer de tudo que for possível para ter o lucro máximo, para poder até ter dinheiro para se reinvestir, crescer, se tornar um mais diferenciado no mercado. Então, nesse sentido, se aqui está a curva de lucro, se nesse sentido aqui está a curva de lucro, a gente pode dizer assim, uma prática mista. Uma grande corporação vai dizer assim, se a gente atingir esse nível de lucratividade, esse nível aqui, lucro estrela, reunião das grandes empresas, meu filho, se a gente atingir esse patamar de lucro, a gente vai começar a aspirar outras coisas, crescer, produzir mais, vender mais no mercado. Então, eu poderia dizer, se a empresa já atingiu esse resultado, tudo que ela vai querer é produzir mais. Então, ela vai querer produzir nesse nível de produção. Esse é o nível de produção, olha aqui, que ela vende mais do que vender pouco. E vender pouco tem um problema de estar atraindo concorrência, correto? Então, dessa maneira, a empresa grande, em geral, ela pode ter essa estratégia. Uma empresa, por exemplo, uma pessoa aí, um empresário que agora já não está entre a gente, ele queria ser presidente da República. Era um grande empresário. Se eu quero ser presidente da República, meu objetivo é o quê? Tratar bem os meus funcionários, vender bons produtos para a sociedade gostar de mim, me reconhecer como o empresário, falar bem de mim. Assim, interesse político, pode ser até o dele mesmo, naturalmente ele era assim, tá? Um empresário. Mas de todo modo, um empresário que
quer ter o seu produto na sociedade, ele pode optar. Ó, minha estratégia da gente ano que vem é vender o máximo possível, desde que não tenha prejuízo. Nossa ideia é maximizar vendas. Se eu quero maximizar vendas, eu vou produzir aonde? Nesse nível de ponta aqui, ó. Vou produzir aqui, ó, lucro zero, produzindo o máximo possível. Eu não vou querer maximizar vendas tendo prejuízo também, né? Não é isso. Maximizar vendas seria aqui, maximizar lucro seria aqui, e maximizar a produção, as vendas, ao mínimo de lucro recebido, seria mais ou menos um patamar como esse. Para você ver como é que essa história de lucro tem uma riqueza muito grande. É o que as empresas em geral tentam traçar o que elas querem para elas, né? Reunião de empresas é para juntar as pessoas que decidem, juntos, talvez se for acionistas principais que votam, para votar o que elas querem para elas, né? O que é o melhor? Quem vai saber o que é o melhor? Né? O melhor é uma coisa subjetiva. Então, nesse sentido, você consegue ter assim já uma luz sobre essas considerações. Nesse sentido, eu agradeço a sua atenção e a gente depois pode avaliar novas aulas para a gente adentrar dentro do nosso livro didático. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, e eu tenho certeza que você, se estiver prestando atenção, se estiver estudando, você está gostando. Obrigado.